Graça e paz, mais uma vez nós estamos aqui para juntos nós meditarmos um pouco nas Sagradas Letras. Como é importante esta meditação, e não só na meditação, mas no exercício daquilo que se medita, daquilo que se faz a reflexão, o refletir aquilo que nós estamos estudando, colocando em ação, você vai viver de uma forma diferente. Mas antes eu gostaria de dizer para você que hoje é quarta-feira. Agora os nossos vídeos, nossos encontros, eles serão somente às quartas-feiras. A semana passada foi de dentro para fora, essa semana é momento de reflexão. Então eu gostaria que você sintonizasse isso. É uma alegria de estar mais uma vez entrando através do seu smartphone, na sua casa, no seu carro, no seu aparelho de televisão, através dessa ferramenta de acesso à internet que você possui. Então, eu quero agradecer a Deus e agradecer a sua atenção, esse momento que você está me proporcionando de estar falando, tendo oportunidade de falar com você. Eu gostaria de dizer para você que eu sou psicanalista, analista clínico. Eu cuido de pessoas que estão envolvidas emocionalmente com angústia, depressão, estado depressivo, medo, pânico, ansiedade, conflitos internos, que faz com que a pessoa não saiba lidar com a realidade que ele está vivendo. E aí ele entra em crise, e aí ele entra em conflito, e aí tem os chamados surtos emocionais. Mas eu posso e quero te ajudar. Você pode me encontrar aqui, através desse YouTube, nesse canal Mensagem Edificante. Você me encontra no Instagram, você me encontra no Facebook, você me encontra no WhatsApp, você me encontra no Telegram. Você pode me encontrar. Eu estou atendendo aqui em São José do Calçado, na Clínica Viver Care. Também estou atendendo em Bom Jesus Tabapuana, às terças e quintas-feiras, no Centro Integrado de Saúde, na Clínica CIS. E eu vou estar atendendo, depois eu vou lhe passar o endereço, na clínica lá em Guaçuí, tá certo? Então eu gostaria que você atentasse para isso. Outra coisa, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aí na barra, aí você pode, aí tem um lado em vermelho, clica ali, você vai se inscrever. Tem lá também para você curtir, para você comentar. Comente, ajude-nos. Nós precisamos saber como é que você está recebendo esta palavra. E nós estamos voltados aqui para ajudar você, para estar junto com você e meditar com você. Tá certo? Então, e eu também sou pastor evangélico e eu ajudo, coopero na Igreja Evangélica Vida aqui em São José do Calçado, que tem como pastor Luiz Carlos Souza. Tá? Nesse momento eu gostaria de falar sobre como vive um cristão equilibrado. Não é como viver, mas como vive um cristão equilibrado. O segredo da saúde, o segredo da felicidade, o segredo da paz, o segredo do amor está traduzido no equilíbrio. O equilíbrio emocional. Você tendo uma vida, e eu falei na quarta-feira passada sobre a inteligência emocional. Então, esse equilíbrio lhe faz ser uma pessoa que vai saber usar a sua inteligência de uma forma bem racional e de uma forma bem equilibrada, para não haver as precipitações, para não haver os bloqueios, para não haver os conflitos, aonde a pessoa perde o seu equilíbrio. Então, como vive um cristão equilibrado? O texto de referência está em Mateus capítulo 6, versículo 5 e 6. Diz assim o texto, versículo 5: E quando orares, veja o que ele diz: não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas,
para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará de uma forma pública, publicamente. Saiba que a atitude de orar no monte, ela é excelente, pois Jesus também o fazia. O problema é que as pessoas ficam dizendo que vão sempre orar no monte. Isso não é para ser propagado, isso é uma coisa pessoal, você e ele. Pode ser no monte, pode ser no vale, pode ser no barco, pode ser, a Bíblia ensina, no quarto, no aposento, mas isso é uma coisa sua e dele. Ninguém precisa ficar sabendo, você não precisa ficar propagando, eu oro no monte. Você não pode, você e eu não podemos exercer o faraizismo, sermos farisaísmo, melhor dizendo, farisaísmo. Não podemos ficando pelas esquinas falando, é porque eu oro, porque eu faço isso. Não, é você e Deus, secreto. Deus te recompensará em secreto. E Ele sim vai publicar em público e vai te honrar em público. Mas se você faz isso primeiro, Deus não tem mais nenhuma responsabilidade de honrar você ou de uma forma pública. Certo? Olha só, o que você precisa entender. Porém, olha só que você precisa entender bastante para a gente não perder o rumo da coisa. Atitude, eu estou dizendo que a atitude de orar, ela é excelente. Puxa vida, não tem coisa melhor. Orar, mas a questão é que você não pode ficar propagando essas coisas. Ele disse para a gente fazer as coisas em secreto, de forma vertical, sem propagação horizontal. Não é fácil viver uma vida cristã equilibrada nos dias de hoje, pois temos que conjugar a vida cotidiana com uma vida devocional. Ter que trabalhar, trazer o sustento para casa, cuidar da família, ter tempo para algum lazer e ainda ser seguidor de Jesus tem sido difícil para algumas pessoas. Então eu preciso fazer essa conjugação de uma forma bem equilibrada. E para isso tem que ter equilíbrio, senão a pessoa desespera. Senão ele perde o fio da meada, senão ele não consegue. Nós só conseguiremos ter o equilíbrio emocional, comportamental, quando conhecemos realmente Deus. E procuramos andar de acordo com os seus mandamentos. A Bíblia Sagrada, ela nos revela. A Bíblia Sagrada, ela é o manual para eu aprender, para você aprender a viver uma vida equilibrada. Fala de aflição, fala de perseguição, fala de adversidade, fala de luta, fala de muitas coisas, mas ela ensina a eu saber lidar de uma forma equilibrada com essas coisas que estão no curso da minha vida. Veja lá o que o apóstolo Paulo nos revela em Efésios capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Ele diz assim: rogo-vos, pois, eu, dizendo ele, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Andar de modo digno significa viver uma vida cristã equilibrada, de uma forma no seu comportamento, nas suas reações, nas suas decisões, nas suas escolhas, um comportamento equilibrado, sem excesso, sem estresse, sem aquela coisa atropelada. Ter um comportamento desequilibrado à vista dos homens será o mesmo que viver de uma forma hipócrita, dizendo que faz isso, faz aquilo, mas você não tem equilíbrio. Demonstra desequilíbrio na sua forma de falar, reagir, na sua forma de decidir. Jesus condena a hipocrisia com todas as suas forças.
Um cristão que é considerado hipócrita vive de forma incoerente com aquilo que Deus exige em sua palavra. As suas ações não correspondem com aquilo que dizem crer. Diz para amar, a pessoa tem inveja. Diz para perdoar e a pessoa diz, eu não consigo olhar para a cara dele. Que cristão eu estou sendo? O texto de Efésios nos traz algumas qualidades do cristão equilibrado que envolve dois aspectos, o aspecto emocional e o aspecto espiritual. Existem pessoas que têm uma vida devocional muito boa, levantam de madrugada para orar, fazem culto com a família, até assistem reuniões de oração e por aí vai, mas são extremamente críticas. Essas pessoas, dentro deste contexto, normalmente não gostam de trabalhar para o seu sustento. Gabam-se de sua religiosidade e tentam impor às outras pessoas o seu ritmo com Deus. Onde está o bom senso nisso? Está faltando o equilíbrio. Essas pessoas supostamente deviam ser exemplos, mas a religiosidade dessas pessoas muitas vezes esconde a sua grande deficiência emocional. São pessoas que perdem o equilíbrio, são extremistas, são estressadas. Para essas pessoas não cabe a crítica, pois a crítica não pertence ao que vive de forma equilibrada. O cristão equilibrado deverá buscar entender a origem do desequilíbrio dessas pessoas e orar por elas. De repente, esse desequilíbrio está ligado à sua formação, o tipo de educação que receberam, os ambientes que frequentaram e o lar que tiveram antes deles conhecerem a Cristo. Então, o processo é muito mais lento, da pessoa se conscientizar, se adequar, ser moldado. A moldagem ela é mais lenta, mas acontece. Isso vai acontecer. A pessoa precisa se deixar permitir. A Bíblia fala sobre o vaso na mão do oleiro. Eu preciso ficar na mão dele. E para eu ficar na mão do oleiro, que é Jesus, é o nosso oleiro, ele vai nos moldar através de como? Como é que ele vai nos moldar? Através da palavra, da meditação, desse momento que a gente está passando nessas quartas-feiras agora, esse momento de reflexão, de pensamento. Meu Deus, eu preciso fazer, eu preciso mudar. Isso é moldagem. Eu preciso ser moldado. E a palavra é que vai me moldar. Isso, quando eu me envolvo com a palavra, eu estou na mão do oleiro. Certo? Então, tanto o intelecto quanto as emoções, elas fazem parte da constituição humana. E ambas precisam estar em perfeito equilíbrio. Assim, cabe ao cristão entender que ele deve buscar controlar as suas emoções. Eu preciso ter as rédeas das minhas emoções. Mesmo porque o cristão em Cristo deve aprender a deixar o Espírito Santo controlar os impulsos carnais do coração dele. O Espírito Santo ensina, o Espírito Santo ele me orienta. E eu preciso entender isso. Eu não posso me deixar mover pelo impulso, mover pela raiva, mover pela ira, mover pelo ódio, mover pela mágoa, mover pelo ressentimento, mover para dizer isso é surdo. Não posso. Por outro lado, há cristãos que são maravilhosos, não criticam os irmãos, não apontam os defeitos das pessoas, não fazem julgamento de ninguém, perdoam facilmente os outros, participam das ações sociais e espirituais da igreja, são mansos e humildes, porém, eles não têm uma vida pessoal ou familiar de oração. Quase que durante a semana toda, eles não consultam a Deus para nada. Como seria bom encontrar o cristão perfeito? Mas como isso não é possível, aqui na Terra, tenho que procurar me aproximar do meu modelo, que é Cristo. Ele diz, Mateus 5,48, assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Como vive um cristão equilibrado? Pergunto para você. Primeiro,
Um cristão equilibrado, ele vive de uma forma humilde, ele demonstra humildade. Um cristão equilibrado tem como marca a sua humildade, simplicidade. Humildade não é pobreza, é simplicidade. Um cristão humilde não se coloca acima dos outros, não deseja a posição do outro e nem as coisas que pertencem ao outro. O Evangelho de Jesus nos propõe uma nova maneira de viver, que é viver com humildade, viver com simplicidade, não ficando com inveja, com olho grande. Não. Ser humilde é questão de maturidade emocional, maturidade cristã. Isso é equilíbrio. O cristão tem como uma das suas maiores fraquezas a tendência para o extremismo ou para a frouxidão. É preciso buscar coerência de modo de viver, e a humildade faz toda a diferença na vida desses cristãos. O cristão equilibrado, quando é chamado à atenção por palavras e atos inadequados, agradece e acata os conselhos, ele não bate de frente. Segundo, um cristão equilibrado é coerente. A vida do cristão ela deve corresponder com a sua fé. Estar na igreja não significa ter uma vida pura. Será preciso ir muito mais além do que isso. A nossa fé deve influenciar diretamente a nossa vida prática, o nosso dia a dia, em nosso cotidiano, e aquilo que cremos deverá estar presente em nossos atos, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nas nossas esperas. Eu preciso colocar isso em prática nesse exercício. Infelizmente, há muitos cristãos que estão vivendo de fachada, pois não estão seguindo o modelo que é Jesus Cristo. Fala de uma coisa e vive outra. Fala que tem fé, mas não tem jeito para mim. Uma vida cristã autêntica deve considerar a relação entre o que se fala e o que se pratica. Se olharmos para a história dos fariseus, veremos homens que viviam sem coerência, faziam um discurso, porém praticavam outra coisa totalmente diferente. Eu preciso ter coerência. Terceiro, um cristão equilibrado é manso. A mansidão é fruto do Espírito. A mansidão é revelada nos momentos mais difíceis da vida do cristão. Nas adversidades que o cristão enfrenta, ele deixa o Espírito Santo controlar o seu interior. Então ele mantém seu equilíbrio, ele, na sua mansidão. O manso não usa a sua força para magoar ou maltratar o próximo, reagindo, ofendendo, atacando, criticando. O cristão manso saberá dosar sua força em respeito e consideração ao seu irmão. Mansidão é importante, coerência é importante. Quarto, um cristão equilibrado, ele é paciente. Paciência significa ter longo ânimo. Daí vem a palavra longânimo. Ser longânimo significa aguentar com paciência pessoas provocantes, tal como Cristo aguentou. Gente, o que tem de gente provocante, e às vezes pessoas próximas a nós, pessoas que nós nunca imaginávamos, são provocantes, só vivem provocando. Eu preciso ter o equilíbrio que Jesus procurou demonstrar e demonstrou. Deus nos capacita pelo equilíbrio suportar as vicissitudes, instabilidades da vida. Isso significa não sermos precipitados nas palavras, nas ações e muito menos nas reações. Aquieta-te, mantenha a sua tranquilidade, porque senão, sabe o que acontece? Quando você reage de uma forma da mesma entonação do outro, você está tirando a sua razão e devolvendo para ele, passando para ele. Ele passa a ser vítima porque você... Olha como você está me respondendo. Olha só, porque você fala que... Pronto, olha, você tira a sua razão e passa para ele. O cristão equilibrado saberá tolerar pessoas provocantes e demonstrará seu padrão de comportamento baseado em Cristo e não no modelo do mundo. Um cristão insensato certamente revida a provocação, porém, o que é equilibrado sabe ser paciente e espera Deus agir em seu favor. Quinto, um cristão equilibrado é amoroso.
Em Gálatas capítulo 5, versículo 21, menciona que o amor é o fruto do Espírito Santo. O amor é a base do cristianismo. Assim, uma vida cristã bem-sucedida, certamente ela será cheia de amor. O amor é a coroa e a soma de todas as virtudes cristãs. O cristão equilibrado está disponível para amar a família, amar a igreja de Cristo, amar a sociedade. Esse cristão equilibrado aceita os cargos que ele vê ser oferecido na igreja, que lhe são confiados, com temor, com humildade. Ele cuida dos filhos, não deixa faltar os alimentos, abrigo, é trabalhador, é bom cônjuge e sempre será disposto em socorrer pessoas que ele necessita. Outra questão: um cristão equilibrado é abençoador. John Kennedy disse assim, o ex-presidente: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer por seu país. Como filhos de Deus, nós temos o dever de atrair pessoas para o reino dos céus e nunca expulsá-los do convívio com Jesus. E às vezes acontece muito isso, a gente, em vez de conduzir, nós estamos afastando. Em Lucas encontramos este texto que fala para sermos abençoadores. Lucas 10, capítulo 5, 6. Ao entrares numa casa e dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Versículo 6. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. O cristão equilibrado abençoa os outros e não critica. O cristão equilibrado, quando ele tem que chamar a atenção de alguém que cometeu um erro, esse cristão faz com discrição, com amor, com mansidão, com paz, com tranquilidade. Ele não usa a oportunidade para escrachar o cristão, ou aquele que precisa. O cristão equilibrado saberá lidar com as questões diárias da sua vida e ainda apoiará o reino de Deus com alegria, mas mantendo o equilíbrio. Todos nós estamos estudando na escola de Cristo, estudamos, aprendemos, para quê? Para a eternidade. Oremos para viver dentro do equilíbrio cristão, para que o Senhor Jesus Cristo seja honrado e também glorificado. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar aqueles que estão ouvindo, que ouviram, que participaram desse momento de reflexão, e que eles possam ter, buscar e alcançar uma vida equilibrada, e que eles possam demonstrar, sendo os pequenos cristos aqui na terra, demonstrando humildade, demonstrando mansidão, demonstrando coerência, demonstrando aptidão para abençoar, sendo abençoador. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por esse momento, hoje e sempre. Amém. Obrigado pela sua atenção, obrigado por você ter estado aqui. E na próxima quarta nós estamos aqui de novo, só que é no nosso encontro de dentro para fora. Mas agora, hoje nós finalizamos. Não esqueça de se inscrever se ainda você não fez, e não esqueça de fazer o comentário se ainda você não fez, e não esqueça de curtir se você ainda não fez. Deus te abençoe, rica e poderosa e abundantemente.